Pessoal, eu chamei a Marcela aqui hoje, ela vai dar um depoimento de fatos, de coisas que ela se lembra tanto do governo de José Sarney, como também do governo de Fernando Collor de Mello. Então eu espero que vocês escutem com atenção. Se precisarem, se sentirem dúvidas, façam perguntas ou comentários, porque a gente tem aqui uma testemunha da história. Alguém que estava lá no Sarney, no Collor, não fiquem fazendo contas da idade dela não, por favor. Isso com mulher antiético, já me disseram. Então, mas ela estava lá no governo Sarney e do Collor. Eu me lembro de Fernando Henrique para lá, vocês podem ver, né? Então, Marcela, agora é com você. Vamos lá. Minha gente, bom dia. Primeiro assim, eu quero agradecer ao professor Rafael pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Fazendo uma atividade diferente, né? Todos os dias praticamente eu estou aqui, sempre com um aviso, sempre com alguma recomendação, e hoje a gente está fazendo uma atividade diferente. Existem assim 2 pontos que eu considero essenciais, cruciais para a gente considerar hoje, nessa conversa, nesse diálogo que a gente vai ter. Primeiro, que eu jamais ousaria dizer a vocês que eu vou ministrar uma aula de história, especialmente diante de Rafael, que sabe de tudo e o resto, vocês sabem disso, né? Mas assim, uma coisa é você ler os livros, uma coisa é você tomar conhecimento através de uma pesquisa, e outra coisa é você vivenciar a história, você viver aquele momento. Então eu estou aqui exatamente por isso, porque eu tive a oportunidade de viver uma época que vocês não viveram, nem mesmo Rafael, que é muito mais novo do que eu. Eu sou de 71, então eu tenho 44 anos. Marcela, fiz agora esse mês. Olhando para ali, acho que você vai para a internet o vídeo, viu? Então, veja bem, então, o primeiro ponto a ser considerado é esse, que é exatamente um diálogo, é exatamente uma conversa, onde eu vou poder dizer algumas coisas em que eu vivenciei na época que vocês não tiveram oportunidade, né? E o segundo ponto a ser considerado, que eu acho extremamente importante, é a questão da faixa etária de vocês. 90% aqui do terceiro B tem hoje entre 15 e 16 anos. Então, o que vocês conhecem de política, o que vocês conhecem de governo, vocês conhecem do governo Dilma Rousseff. Até porque, quando ela iniciou no seu primeiro mandato, há 5 anos atrás, vocês tinham aí em torno de 10, de 11 anos. E se com 15, 16, a cabeça da gente ainda não está tão voltada para o lado político da história, imagina a gente com 10, 11. Certo? E assim, diante disso, é primordial que vocês estejam conscientes de que vocês hoje estão fazendo história. A gente não tem consciência, a ficha não cai nesse momento de que vocês estão fazendo parte. Uma quantidade de vocês agora vai votar pela primeira vez nas próximas eleições, tirou o título eleitoral agora, né? Então vocês estão construindo essa história. Lá na frente, o que vocês estão vivendo hoje, essa morte de Eduardo Campos, que aconteceu de forma tão trágica e que trouxe uma repercussão nacional, daqui uns dias isso aí vai estar escrito nos livros que serão utilizados por os estudantes aí nos anos seguintes. Então, hoje vocês vivenciam esse momento, é muito importante na história, mas a gente não tem consciência de que a gente faz parte e de que a gente contribui a todos os momentos para isso que está acontecendo. A gente não tem essa visão. Por que eu digo isso? Porque vocês conhecem o governo Dilma Rousseff. Então, quando as palavras mais conhecidas, mais ouvidas por vocês hoje através da mídia, são corrupção, lavagem de dinheiro, jogo de interesses, digam mais aí, crise, recessão, inflação, desemprego, o que mais? Então, isso não pode tirar de vocês a perspectiva de um futuro diferente. Porque ai da gente, principalmente para os jovens, se a gente não tiver esperança. Né? Quando eu digo a vocês que todas essas palavras que a gente escuta diariamente hoje, elas não são de agora, elas são de tempos atrás, e a gente vai comprovar isso através do que a gente vai conversar, é que a gente não pode jamais perder a esperança. Quando eu comecei a votar lá em 89, né? E aparece um candidato, a gente acredita, a gente acha que pode ser diferente, a gente acha que ele pode ser honesto, e a gente vai lá e vota.
Não deu certo, uma próxima vez a gente já muda. E assim a gente vai sempre insistindo, a gente vai fazendo diversas tentativas, né? Apesar de todo esse cenário devastador que o Brasil enfrenta hoje, vocês ainda são responsáveis por todo esse mundo que o Brasil vai criar. Quando a gente fala naquela frase que diz que o futuro está nas mãos das crianças e nas mãos dos jovens, ela é pura realidade. Né? A responsabilidade está ficando toda em cima de vocês agora. E eu acredito que com o passar do tempo, o nosso jovem vem adquirindo cada vez mais compromisso, mais responsabilidade. O nosso jovem hoje ele é mais questionador, ele reivindica mais, ele critica muito, e isso tem um saldo totalmente positivo. Porque o jovem que a gente tem hoje, ele não é mais aquele jovem que a gente tinha há 30 anos atrás. Né? Isso aí é fato. Isso tem um saldo extremamente positivo. Então, como o Rafael comentou no início, como ele me pediu, eu vou falar um pouquinho do governo Sarney, do que eu lembro daquela época, e um pouco do governo de Fernando Collor, certo? Então, assim, em 85, através do colégio eleitoral ainda, as eleições não eram diretas, ainda as pessoas não votavam, não escolhiam, como acontece hoje, Tancredo Neves foi eleito, né, em 85. Então, um dia antes de Tancredo tomar posse, ele chegou a falecer. Né? Quando ele faleceu, houve uma comoção muito grande a nível nacional. Eu conversava isso em outra turma e a menina citou o fato da morte de Eduardo Campos, que aconteceu recentemente. Então vocês viram que apesar dele ser pernambucano, repercutiu nacionalmente e até internacionalmente. Então na época com Tancredo, eu acredito que, pelo que eu lembro, pela comoção das pessoas, isso foi muito maior. Né? Então havia a esperança de um Brasil melhor, havia um sonho das pessoas depositado no governo de Tancredo Neves. Era tido como honesto, era tido como um homem de responsabilidade, tido como um homem de respeito. Ele era mineiro e avô de Aécio Neves, que agora há pouco concorreu às eleições para a presidência do Brasil. Né? Talvez vocês até nem saibam disso, nem tenham ouvido falar dessa história. Então, quando ele faleceu, então José Sarney, que era o vice dele na chapa, assumiu a presidência do Brasil e não foi bem recebido, ele não foi bem aceito. Muitos brasileiros demoraram a aceitar que ele assumisse essa responsabilidade, porque as pessoas queriam Tancredo. Ele foi eleito porque ele fazia parte da chapa, mas as pessoas queriam Tancredo Neves. As pessoas não queriam Sarney. Porque Sarney era de um antigo partido chamado PDS, que era aliado aos militares, que era o governo que tinha acabado de sair, que os brasileiros queriam distância. Né? Então ele começou um governo desacreditado. E com dois desafios extremamente importantes. Dois grandes desafios. Primeiro, recuperar a economia, porque estava um desastre só. A inflação estava chegando aí a 200% ao ano. E incentivar, contribuir para o processo de redemocratização do país. As pessoas queriam voz, as pessoas queriam vez, as pessoas queriam falar, as pessoas queriam escolher seus governantes. Né? Porque eles vinham sufocados há muitos anos por conta do governo militar. Então, partindo para essa área econômica, todo o governo dele foi um desastre. Apesar de vários planos, apesar de várias tentativas, de início até parecia que aquela medida ia dar certo. Depois de um fracasso, a inflação voltava a subir e o desmantelo econômico ele só crescia. Né? Dentre essas medidas aí que ele adotou, a gente teve o plano cruzado, e ele trocou a nossa moeda, que era o antigo cruzeiro, e ao invés da gente dizer, eu recebi 15 cruzeiros, eu dizia, eu recebi tantos cruzados. Ele trocou a nossa moeda. Houve um momento também que ele congelou todos os preços e congelou todos os salários. Nada podia aumentar, nada podia ser reajustado. Existiu até um momento também que
ele divulgava uma tabela de todos aqueles itens e ele tinha uns fiscais que iam até o supermercado e via se o preço do supermercado estava diferente daquela tabela que ele divulgou. Se o dono do supermercado tivesse aumentado o preço, então ele ia ser denunciado e ele ia ser punido. Houve também um momento em que foi, uma outra medida foi o gatilho salarial. Toda vez que a inflação atingisse 20%, então os salários tinham que ser reajustados. Então, isso aí trouxe uma catástrofe para a situação econômica do país na época. Eu lembro, até hoje aqui em Itapetinga, quem é que compra fiado aqui? Pode levantar a mão, quem compra fiado? Todo mundo. Então, isso é antigo. Quando a gente compra fiado hoje, nos estabelecimentos mais modernos, o que tem de mais moderno é aquele programazinho de computador que anota a conta da gente lá para a gente pagar com 20 ou com 30 dias, geralmente. Geralmente 30 dias, não é assim? E tem gente que ainda anota no caderninho e tem gente que ainda anota naquelas fichinhas ainda organizadas por ordem alfabética, certo? Então, na época do governo Sarney, a situação era tão crítica, a inflação era tão alta, os preços eles dobravam assim de uma semana para outra, que quando a gente comprava uma coisa fiado, um item fiado, o dono da mercearia, ele anotava a mercadoria. Ele não anotava o valor. Se eu comprei hoje 5 quilos de açúcar, ele não anotava lá 15 reais, para eu pagar os 15 reais daqui a 30 dias. Ele anotava lá 5 quilos de açúcar. Porque quando fosse com 30 dias que eu fosse pagar, eu ia pagar o valor do dia, o valor atual. Se tivesse aumentado, pagar. Exatamente. Se quando fosse daqui a 30 dias, esses 5 quilos de açúcar custasse 30 reais, então eu ia pagar os 30 reais. Então foi um momento assim de muita crise, de desespero mesmo, prateleiras vazias. Foi assim uma catástrofe geral. Então, resumindo, apesar de todos os esforços, de todas as medidas, nessa parte econômica, o governo Sarney foi um fracasso. Preciso dizer que no último ano dele de governo, em 89, a inflação chegou a quase 2.000% ao ano. 2.000%. Tá certo? Já pelo outro aspecto, né, pelo segundo desafio, em que ele tinha obrigação de incentivar, de colocar medidas para trabalhar a redemocratização do país, então houve grandes avanços. Né? Especificamente, o mais importante de todos eles foi a Constituição de 88, que ainda hoje, apesar de várias modificações, nós ainda somos regidos por ela. Essa Constituição de 88. E essa Constituição, que também foi chamada de Constituição Cidadã, ela trouxe diversos benefícios a várias classes que antes eram discriminadas e ficavam sempre à margem e ficavam sempre de fora. Tá certo? Então criou-se aí a licença paternidade, que antigamente não existiu. Quando a mãe ganhava o bebê, o pai não tinha direito de se afastar. Né? Acrescentou-se a licença maternidade para 120 dias, que antes, se eu não me engano, era 90. E uma série de questões. Leis protetivas ao meio ambiente, direitos aos indígenas e aos remanescentes de quilombolas. Então, todas essas questões que eu estou dizendo a você. Consolidação das leis trabalhistas e uma das mais importantes para a gente, quando eu digo a gente, eu me incluo e incluo todos vocês. É a questão do servidor público só entrar nessa esfera através de concurso. Porque até aí, até ser promulgada em 88, para entrar no serviço público, para estar hoje aqui na Escola Teresa Torres, eu poderia entrar por duas vias. Era sempre um político que colocava, era sempre um contrato arrumado, e a prioridade para esses contratos era para as famílias que tivessem dinheiro. Quem tivesse dinheiro, que tivesse um chefe político, podia saber, se ele tivesse 6 filhos, os 6 filhos dele têm emprego garantido. Né? Ou então, para aquelas famílias que fossem muito numerosas, que tivesse 15 filhos, 20 filhos, então os políticos desciam os olhos naquelas famílias, porque era uma família que lhe dava retorno em termos de votos. Então eu, Marcélia, nem me enquadrava
na família rica, e muito menos que tivesse um político que tivesse recursos, e nem enquadrado numa família também numerosa. E na minha casa nós só somos 4. Então, se não fosse essa Constituição de 88, dificilmente, com a probabilidade quase zero, Marcelo estaria aqui. Então, a partir de 88, quando abriram-se os concursos públicos, é que a gente começou a ter a oportunidade de entrar por mérito. Mas antigamente eram os chefes políticos quem arrumavam os empregos públicos. Então isso aí fez toda a diferença na minha vida, né? Porque essa Constituição ela foi promulgada em 88 e em 93 eu entrei no primeiro concurso aqui na escola. Só que na época eu não tinha essa noção do quanto essas modificações nessa Constituição eram importantes para mim e para as pessoas que vinham depois de mim. A ficha só caiu bem depois, certo? Então foi o marco principal do governo Sarney, foi a questão da Constituição. Não teve nada mais importante, certo? Como o lado econômico até então tinha sido catastrófico, surgiu aí a presença do ilustre Fernando Collor. Vocês sabem que quando a situação econômica e a situação política está ruim, qualquer pessoa que aparece de longe, ela significa uma esperança. Aquele vai ser diferente, aquele vai fazer outra coisa, aquele vai mudar o rumo do país, né? Hoje, nossa situação, em termos gerais, ela não é satisfatória quando a gente fala do governo Dilma. Então, qualquer pessoa que apareça hoje, vai enfrentar Dilma nas eleições, vai significar uma esperança para a gente. Eu estou falando em termos gerais. É claro que cada um tem as suas convicções. Então, nesse cenário de catástrofe econômica, surgiu Fernando Collor primeiro. Político de Alagoas, extremamente preparado, inteligentíssimo, articulador, tinha o dom da oratória, o dom do convencimento, muito bonito, sarado, metido a esportista, eu estava lá fazendo seu curso, ou lá rodando sua bicicleta, aparecia a todo momento em vários locais públicos. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo, e a família do marido dela era de Maceió, porque ele é de Maceió, Collor. E ela ia passar os finais de semana lá, e diversas vezes ela encontrou com ele na praia. Não era no meio do povo, mas lá na sua lancha, no seu jet ski, ali perto da orla e cumprimentando todas as pessoas. A esposa dele, chamada de Rosiane Collor, também foi assim um baluarte nessa história de Collor. Sempre envolvida com atividades de cunho social, muito sorridente, muito simpática, atenciosa, ela fez com que Collor crescesse muito nas suas campanhas. O Collor dele é escrito com 2 L's. Não sei se vocês viram no livro de vocês. Então, esses 2 L's, nas campanhas dele, um era verde e o outro era amarelo. E ele usava sempre camisas para frente Brasil, avante Brasil, no sentido de colocar o Brasil para frente e crescer economicamente. E dizia também, vamos caçar os marajás, que eram aqueles que tinham dinheiro. Essa expressão marajás, ela ficou muito batida na época pela mídia, porque fazia parte de todos os discursos dele. Então, diante desse cenário econômico, desse desastre, então Collor, juntamente com mais 23 candidatos, foi para a eleição no primeiro turno, porque a Constituição de 88, ela já previa que essas eleições, as próximas, seriam diretas em 2 turnos. Então, quando foi em novembro, ele e Luiz Inácio Lula da Silva, né, ficaram em primeiro ou em segundo lugar, foram para um segundo turno, e quando foi em dezembro, ele venceu as eleições sobre Lula com uma faixa mais ou menos de 5% dos votos. Então, iniciou. Uma das coisas também que ele deixava claro na campanha dele, de Collor, era que ele tinha o discurso dele em dizer, vamos acabar com os marajás, vamos equilibrar a economia do Brasil, e Lula fazia o discurso dele de trabalhador, né? Das fábricas, das montadoras em São Paulo. Então, cada um tinha sua linha de trabalho de propaganda política, né? E ele dizia o seguinte, que quando se Lula ganhasse as eleições, se Lula fosse eleito, ele ia confiscar
os recursos que a população tivesse, em conta corrente, em poupança, né? Ele ia se apropriar, né? Ele ia se apropriar dos bens da população. E a primeira coisa que Collor fez quando foi eleito foi isso. Tomou posse em um dia, quando foi no outro dia, a ministra dele era Zélia Cardoso de Mello, e foi a primeira coisa que foi feita. Quem tinha um valor de mais ou menos 5 mil reais em poupança ou em conta corrente foi confiscado pelo governo. Né? Ironicamente, fez toda a campanha, mostrou que tinha bom caráter, mostrou que prestava e fez exatamente o contrário. Então, isso faz parte do nosso cenário hoje? Não. Faz não. Um político dizer uma coisa na campanha, quando ele entra, quando ele assume em janeiro, ele faz o que prometeu? Hã? Mas, né? Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que todas essas palavras que vocês vivem hoje nesse momento, elas já são viadas. Né? O político, ele ludibria as pessoas, ele brinca com o respeito às pessoas, ele brinca com o sentimento das pessoas. Infelizmente, o nosso povo ainda não é consciente da força que tem. Porque no dia que for, essas falcatruas na politicagem, elas vão pelo menos reduzir, em bom número. A gente ainda não é consciente da força que a gente tem, ainda. Então, quando a Collor, pronto, confiscou o dinheiro, quer dizer, já se tornou uma decepção. Há pouco tempo ele era a esperança do país. Quando assumiu como oposto no outro dia, decepção. Ele foi muito criticado também, porque como ele era um político jovem, que não tinha muita articulação no país com outros políticos, então os ministros dele, as pessoas que iam liderar com ele, eram todas lá de Maceió. Né? Então, Maceió e região ali, então foi reconhecida como República das Alagoas, também esse período que ele passou no poder. Quando foi de 91 para 92, porque ele assumiu em 90, né? Em março de 90. Aí começaram a surgir rumores, através de denúncias do irmão dele, Pedro Collor, de que várias irregularidades estavam acontecendo no governo dele, né? E que ele estava envolvido, que ele apoiava, que ele tinha conhecimento de fazer parte desse esquema. Né? O próprio irmão denunciou. Quando o irmão denunciou, que a história caiu na mídia, então instaurou-se uma CPI, que é do dia a dia de vocês hoje também, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar, para apurar essas denúncias, para saber se era verdade ou não. Né? Quando ele tomou conhecimento do conteúdo dessa CPI e viu que realmente estava comprovado de que ele fazia parte, quem era o mentor, quem era o principal desse esquema, era o amigo pessoal dele e ex-tesoureiro da campanha, Paulo César Farias. Então, esse esquema todo de irregularidades ficou conhecido como esquema PC. Tá certo? Então, quando Collor viu que realmente iam ser comprovadas todas aquelas denúncias, ele deu uma cartada, né? Solicitou à população de que em certo final de semana todo mundo saísse vestido das ruas de verde e amarelo, né? No sentido de mostrar que estavam apoiando o governo. E a imprensa, que tinha apoiado antes, mas já não estava satisfeita com a situação, publicou através de jornais convocando a população a vestir preto nesse final de semana em forma de protesto. E assim foi feito. Né? Então foi um momento em que a população brasileira mostrou que não estava satisfeita com o governo Collor. Collor, ele mexeu muito com os jovens. Por conta dele ser jovem e ter demonstrado toda aquela esperança, vários jovens apoiaram nas eleições de Collor. Inclusive foi o meu primeiro voto, foi dele. E os próprios estudantes, chamados de caras pintadas, fizeram parte das manifestações para a retirada de Collor do poder. Né? Então, o jovem, ele contribuiu muito para a entrada de Collor no governo, mas ele contribuiu muito também para a saída de Collor. O jovem colocou, eu digo que ele colocou e ele tirou Collor do poder. Então, quando ele viu que não tinha mais para onde correr, então, para não sofrer o impeachment,
que é uma palavra também do dia a dia de vocês, porque diariamente a gente escuta isso agora na mídia, para não sofrer o impeachment, para não ser expulso do poder, ele resolveu renunciar. Porque se ele renunciasse, aí ele só ficava afastado 8 anos da carreira política. E se ele sofresse impeachment, então ele não poderia jamais entrar nessa carreira. Então, novamente, uma jogada, uma cartada de mestre. Pediu para sair, passou 8 anos afastado e depois foi candidato pelo Senado, por aquele estado, e foi uma votação extremamente expressiva. Quer dizer, quando a gente diz que o brasileiro tem memória curta, a gente pode comprovar através disso e de vários outros fatos do dia a dia da gente. Não é? Então, assim... Marcela, desculpa a interrupção. Esse momento que ela está falando combina perfeitamente com aquela frase que eu tinha dito a vocês. Que numa democracia o povo tem o governo que merece. É claro que muitas vezes, quando o indivíduo, o político, é claro que às vezes quando ele toma posse, ele demonstra um outro lado, uma outra face que ele não tinha mostrado na campanha. Mas a gente tem que pesar também o tanto de erros, não só presidenciais, prefeituras, estaduais, de que, eu digo, a gente, população, vem cometendo já ao longo da nossa democracia. Então tem esses dois lados. Tem o cara que demonstra ser uma outra coisa, assim que ele é eleito, mas também tem o nosso erro de talvez não pesquisar mais a fundo, de talvez vender um voto e não acompanhar em quem a gente vota, não, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está aprovando, quais são as medidas que ele está sendo a favor e quais são as medidas em que ele está se colocando contra. A gente não tem essa postura. E a gente vê o rosto dele geralmente cada 4 anos nas campanhas. Você liga ali na TV, tá o cara ali terno e gravata, tá a mulher bem maquiada, e você, é daquela outra campanha, eu lembro. E você não acompanha o que se faz. É nessa perspectiva que eu digo que o futuro está nas mãos de vocês. Porque eu acredito que de Collor para cá, a juventude ela tomou mais para si essa responsabilidade. E ela viu que pode. Ela viu que tem o poder de decisão. Então, eu acredito muito nessa força dessa juventude de hoje. E que a gente pode realmente fazer a diferença com ela. Né? Daqui a bem poucos dias, vocês estão aí às vésperas de uma eleição. A juventude ela pode decidir o resultado de um município, de um estado e de um país. A coisa, Marcela falava no início de vocês fazerem parte da história e às vezes a gente não percebe isso no momento. Mas repara, quando vocês forem votar as próximas eleições presidenciais, poucos aqui já votaram. Mas com certeza nas próximas eleições, daqui a 3 anos, vocês vão dar. Então, vocês, por exemplo, vão fazer parte de um momento histórico que vai ser, vocês vão fazer parte da decisão se o PT continua ou não no poder. Não vou abrir aqui espaço para a gente falar se está bom ou ruim, mas só esse tema, se o PT vai continuar ou não no poder. E vocês vão estar fazendo parte disso. Marcelo estava dizendo no início, o meu primeiro voto para presidente foi justamente na campanha do Collor, que foi a primeira para o brasileiro votar depois da ditadura. E, por exemplo, o primeiro voto de presidente de muitos de vocês vai ter esse tema. Se o PT continua ou não. Se é bom, continua, se não é, sai. E vocês vão estar nessa decisão também. Então, olha aí como às vezes, no momento, a gente não percebe a importância do acontecimento histórico. Verdade. Quando Sarney assumiu, né, em 85, eu sou de 71, então eu tinha 14 anos. Então eu não vou dizer a vocês que eu era consciente que eu estava preocupada com a situação política e econômica do país. Eu estava preocupada era com os namoros e tudo mais, como vocês, com 14 e 15, não é? Só que ao longo do tempo, quer dizer, quando a Constituição foi promulgada em 88, a gente viu que ela fez toda uma diferença para boa parte da população, né? Assim como várias medidas que estão sendo tomadas agora vão fazer toda a diferença na vida de vocês e daqui a uns dias, futuramente também, né? Ok? Pessoal, vocês gostaram da participação de Marcela? Por favor, não é só porque vocês estão sendo filmados, documentados, você vai forçar uma resposta não. Vocês gostaram? Por favor, só bata palma quem gostou.
obrigado pela atenção que vocês deram, pelo comportamento. Não é desse jeito todo dia não, viu? Muito obrigado pelo comportamento hoje. Marcelo, muito obrigado, viu? Pela sua participação, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Foi, e acabou essas palavras.